Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Quem está feliz aí? Como foi o dia de vocês? O dia abençoado? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas mesmo que a declaração de algum de vocês não seja a verdade, eu profetizo que hoje, nesse dia, ao você entrar por aquela porta, que o teu coração tenha entrado aqui como o coração de Ana, mãe de Samuel, que tinha algo no seu coração, que ansiava, desejava algo, e foi colocar diante do Senhor no seu sacrifício. Ela foi lá e ela colocou diante do Senhor, ela colocou em oração diante do Senhor. Ela estava falando com o Senhor, tanto é que quando o sacerdote chega, vê ela orando lá, vê a boca dela se movendo, mas não conseguia ouvir as palavras, o sacerdote repreendeu ela. Ele não entendeu o que ela estava fazendo. Ele não compreendeu o que estava acontecendo. Por isso que muitas pessoas também não entendem o que está acontecendo com você. Muitas pessoas não entendem aquilo que você está pedindo. Muitas pessoas não entendem qual é o teu sonho, o que você anseia. Aquele homem não estava entendendo porque ele não estava conseguindo ouvir o som da voz dela. Não estava conseguindo ouvir o som que saía da boca dela. Ele não estava conseguindo entender que ela podia não estar falando, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, meu querido, não importa se você não está abrindo a tua boca, não importa se você não está declarando para as pessoas, o Espírito Santo de Deus sabe como que está aqui dentro, e ele já está intercedendo diante de Deus por você. Aleluia! E quando ela explicou, porque ela não desistiu não. Ela perseverou, ela explicou para o sacerdote o que é que estava acontecendo. Ela colocou diante daquele homem de Deus. E depois que ele entendeu, então ele liberou uma palavra na vida dela. Ele colocou as mãos e ele emitiu uma palavra da parte de Deus. Ele declarou no mundo espiritual que ela ia receber aquilo que ela ia buscar. E aquela mulher, ela creu pela fé e ela saiu dali já gerando, ela já saiu dali já acreditando que ela ia receber aquilo que ela tinha ido buscar. Como Bill disse aqui, ela precisava ir para sua casa e ela precisava ainda se deitar com o seu marido para poder gerar. Mas ela creu pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. Ela saiu dali já crendo ela já saiu dali já gerando. Então nessa noite, irmãos, eu quero ser como aquele sacerdote, e eu quero liberar uma palavra na tua vida, aquilo que você veio buscar, aquilo que você tem ansiado aí no teu coração, eu estou liberando na tua vida, na autoridade do nome do Senhor, que você vai receber. Aleluia! Quantos creem, glorificam o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. O livro de Juízes, ele conta a história de uma época em que não havia um rei, o tempo em que não havia uma pessoa apenas que reinava, é um tempo onde imperava a teocracia, que é o poder de Deus, a soberania de Deus que estava operando, era o poder de Deus, era o próprio Deus que reinava, e quando acontecia alguma coisa, naquelas dinastias, naqueles vilarejos, quando acontecia alguma coisa para aquelas nações, o Senhor então ele levantava pessoas dentro do povo de Deus, levantava homens e mulheres, ungia eles com o Espírito Santo, e estes homens e mulheres eram usados para dar livramento para o povo, para abençoar aquele povo, para levar aquele povo à vitória. Aleluia! Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor dessa maneira? Quantos aqui querem que o Senhor coloque a sua mão sobre você e levanta você para dar livramento para o teu povo? Quantos aqui está querendo que o Senhor coloque as mãos sobre si e coloca você como para fazer a diferença dentro da tua casa, para ser a bênção dentro da tua casa? Quantos aqui glorificam o Senhor? Aleluia! Glória a Jesus. Juízes, capítulo número 13, a partir do verso de número 2. Aleluia.
Glória a Deus. Todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Aleluia. A partir do verso de número 2, está escrito assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cujo sobre a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Até aqui. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor, comece a agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui hoje. Comece a louvar ao Senhor pelo teu dia, comece a louvar ao Senhor porque Ele nos reuniu aqui nesta noite. Comece a orar ao Senhor porque Ele deu esta palavra para mim e para a sua vida. Comece a louvar ao Senhor porque Ele está aqui. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, e nós pedimos, Senhor, é o teu povo, Senhor, é a tua palavra, é a tua igreja, Pai. Nós te damos liberdade, Senhor, para que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha andar, Senhor, por entre a congregação, venha tocar, Senhor, os corações, venha, Senhor, tocar as mentes, ó Pai, venha transformar, Senhor, situações, ó Pai, venha, Senhor, abrir, Senhor, aqui prisões, ó Pai. Pessoas, Senhor, precisam da tua palavra, precisam, Senhor, do teu toque, precisam, Senhor, sentir o teu calor, ó Pai. Pessoas, Senhor, buscam fogo, ó Pai, mas o fogo, Senhor, que nós buscamos é o fogo do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, dá ordem, Senhor, aos teus anjos, Senhor, para que não permitam, Senhor, que Satanás, Senhor, as potestades, Senhor, venham, Senhor, a fazer, Senhor, qualquer coisa, qualquer movimento aqui, meu Pai, mas somente o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor, ter liberdade neste lugar. Somente o teu Espírito Santo, Senhor, venha atuar no meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Jesus. A história de Sansão, a história de Sansão todos já conhecem, eu acredito que todos já conhecem. No livro de Juízes, talvez a história de Sansão seja a história mais conhecida, talvez ele seja o juiz mais conhecido. Se você perguntar para qualquer criança, ela já ouviu falar sobre a história de Sansão. Talvez você não tenha lido a Bíblia, leia. Talvez você não tenha lido a Bíblia, a história de Sansão, mas talvez você já ouviu uma ministração sobre Sansão, talvez você já viu um DVD sobre Sansão, talvez você já assistiu um filme sobre Sansão, mas eu tenho certeza que você conhece Sansão. Sansão era o homem mais fraco da Bíblia? Não, era o mais forte, né? Glória a Jesus. Quem aqui é forte? Porque Jesus é a nossa força, amém? Glória a Deus. A história de Sansão, ela já é fascinante desde o início. Ela já é uma história fantástica, contagiante desde o seu início. Porque no início começa a dizer que havia um homem cujo nome era Manoá, e ele tinha uma mulher que era estéril. Veja, irmãos, que a Bíblia não cita nem sequer o nome desta mulher. A Bíblia não fala o nome desta mulher, fala o nome do pai de Sansão, mas não fala o nome de sua mãe. Mas a Bíblia ressalta qual era o problema desta mulher. A Bíblia diz que esta mulher, ela era estéril. E uma mulher estéril, irmãos, naquela época, era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher maldita, era uma mulher que no meio do seu povo, ela não era bem vista, era uma mulher que era apontada pelas pessoas do seu povo, era uma mulher que andava provavelmente com a sua cabeça baixa, por vergonha, por humilhação, porque ela não poderia dar filhos ao seu marido, porque ela não podia gerar um filho, porque ela não podia continuar a descendência do nome do seu marido, porque a sua casa era envergonhada. A Bíblia está ressaltando qual é o problema desta mulher. Mas quando Deus escolhe alguém, diga,
Quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem alguma coisa para alguém, quem é que pode impedir? Quem conheceu Deus, como diz a Ângela aqui, quem pode instruí-lo? Quão grandes são os seus beneplácitos, a sua benignidade. Deus escolheu essa mulher. Ele tinha algo tão grande para ela, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele veio até esta mulher. O anjo do Senhor veio diante desta mulher. E quando a Bíblia está dizendo o anjo do Senhor, ela está dizendo que o próprio Deus, ele deixou lá o seu trono, ele deixou lá os louvores que são feitos para ele deixou lá os seus querubins lá dizendo é santo, santo, e ele mesmo veio diante desta mulher. A coisa era tão importante que ele tinha para entregar para ela, que ele não mandou lá, ele não mandou o Miguel, ele não mandou lá um arcanjo, um anjo, um querubim, um serafim, mas ele mesmo veio para entregar a promessa para esta mulher. Ele vem diante dela e diz: olha, você até agora, você é estéril, você até agora, você não teve um filho, mas eis que terás um filho, eis que conceberás e dará luz a um varão. Meu querido, tem pessoas que podem olhar para você e dizer: olha, você é estéril, você é infrutífero, você não dá mais frutos, você está caminhando já faz tempo, mas já não dá mais frutos, você é árvore seca, você é figueira condenada. Isso é palavra de homens, mas Deus disse que Ele muda a história. Deus vem diante de você e disse: até agora você não dava mais frutos, até agora você estava condenado, mas eu cheguei e eu mudo a tua situação, eu mudo a tua história. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Ele entrega para aquela mulher, ele disse: você vai conceber, e o menino, e você não pode tomar nada que venha da vide, você não pode tocar em nada imundo, porque o menino vai ser nazireu desde o ventre. Ela então, ela corre para sua casa, vai ao encontro do seu marido. Veja, irmãos, eu não vim aqui para exaltar a força de Sansão, a história em si de Sansão, mas eu vim aqui para entregar para vocês aquilo que o Senhor foi me revelando enquanto eu lia a palavra do Senhor. Ela vai para sua casa e ela procura o seu marido. Isso vem confirmar as coisas que têm sido pregadas aqui, porque ela procurou quem? Ela procurou o seu marido, ela procurou o sacerdote, ela procurou o cabeça. Ela foi submissa, aquilo que aquela mulher recebeu, ela buscou, ela foi até o sacerdócio, ela foi até o seu sacerdócio no lar, ela foi até o seu sacerdote e disse: olha, o homem de Deus me disse todas essas coisas, ele me prometeu todas essas coisas da parte de Deus, porque é isso, irmãos, que um casal faz. Quando a mulher recebe alguma coisa, quando ela recebe uma palavra, ela tem que dividir com o seu marido, ela tem que colocar diante do seu marido, para que ambos tomem uma decisão. Da mesma maneira, o marido, quando recebe alguma notícia, quando recebe alguma coisa da parte do Senhor, tem que colocar diante da sua mulher, para que a sua mulher então o auxilie na tomada de decisão, porque é isso que são os laços do casamento. Quando o Senhor colocou o casamento, Ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E quando você compartilha com a sua esposa, quando você compartilha com o seu esposo, vocês estão sendo um. As pessoas acham que ser um é apenas o ato carnal, o ato sexual. Não é isso não. Ser um é compartilhar todo o tempo, é confiar todo o tempo. O seu marido tem que ser o seu melhor amigo, a sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. Essa mulher, ela entendeu esse princípio. E ela foi colocar diante do seu marido. Ela foi compartilhar com ele. Princípio de submissão, princípio de sacerdócio no lar. Ainda que ela recebeu de Deus, ela colocou diante do seu marido, para tomada de decisão.
E o seu marido, então, de posse desta informação, o que é que ele faz? Ele diz lá: então, vamos orar para que este homem volte e nos diga aquilo que nós temos que fazer, como nós devemos ensinar a criança quando ela nascer. Aqui tem um outro princípio, irmãos. Aqui, este homem, de posse desta informação, ele diz: vamos orar ao Senhor para que Ele nos ensine como nós devemos cuidar da criança, como nós devemos ensinar a criança. Aquele homem, ele estava tomando a sua posição de pai. Ali, irmãos, nós conseguimos ver a paternidade. É um homem preocupado como ele vai criar o seu filho que ainda não nasceu. Ele já estava preocupado ali com a vinda do filho. Ele estava falando: vamos orar, porque nós vamos buscar a direção de Deus. Vamos buscar em Deus para que o Senhor nos dê uma direção, para que o Senhor nos dê sabedoria de como nós vamos criar esta criança. E isso, o Senhor nos traz a pergunta: será que nós, pais, nós temos orado ao Senhor para que nós saibamos como nós devemos proceder com os nossos filhos? Será que nós temos colocado em oração diante de Deus para que nós tenhamos uma direção de Deus para nós criarmos os nossos filhos? Senhor, como eu devo cuidar dos meus filhos? Senhor, que ensinamento eu tenho que dar para minha filha? Será que eu tenho colocado o nome da minha filha? Será que vocês têm colocado o nome dos seus filhos diante de Deus? Se não estamos fazendo, que hoje seja um marco, que seja um dia de mudança e nós passemos a fazer. E ele então ora. E outro dia eu preguei aqui e eu disse que a oração feita ao Senhor, ela tem 3 respostas: ou o Senhor diz sim, ou o Senhor diz não, ou o Senhor diz espera. Mas eu também disse que quando você ora certo, o Senhor responde imediatamente, assim como Ele respondeu para a mulher que estava debaixo da mesa. Eles oraram, e eles oraram o quê? Eles oraram a palavra do Senhor, eles oraram aquilo que o Senhor espera receber, eles oraram de acordo com a vontade do Senhor, e conforme eles oraram, o Senhor voltou. O Senhor voltou e repetiu tudo o que deveria ser feito. Olha, o menino não pode tocar em nada que é da vide, o menino não pode ter a cabeça raspada, o menino não pode tocar em nada que é imundo, em cadáver, porque ele vai ser nazireu de Deus desde o ventre. Separado para Deus. A questão de Sansão ter tido seu nascimento anunciado, me levou a buscar na Bíblia outros nascimentos de pessoas também que tiveram o seu nascimento anunciado. Sansão, ele teve o seu nascimento anunciado, sim. Mas Moisés, ele também teve o seu nascimento anunciado. E quem foi Moisés? O Senhor não anuncia por nada o nascimento de alguém por nada, mas o Senhor anunciou o nascimento de Moisés, e Moisés foi aquele que foi o libertador, foi aquele que o Senhor usou para ser o libertador do povo que estava no Egito. O Senhor deu grande livramento para o povo que estava no Egito, através de Moisés, que teve o seu nascimento anunciado. Seguindo mais um pouco, nós temos Samuel. Samuel, ele teve o seu nascimento anunciado, como eu fiz aqui na abertura. E quem foi Samuel? Um grande profeta. Os teólogos dizem até que Samuel foi o fabricante de reis, porque Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Não era um rei segundo a vontade de Deus, era um rei por aclamação do povo, mas foi o primeiro, e ele foi ungido por Samuel. E Samuel também ungiu o rei Davi, que foi o rei mais importante que Israel teve. E o rei Davi foi aquele que foi a raiz de Jesus. João Batista, ele teve o seu nascimento anunciado. João Batista foi a voz que clamava no deserto, foi aquele que prenunciou a vinda de Jesus, do nosso Salvador. E o próprio Jesus, ele teve o seu nascimento anunciado.
O próprio Jesus teve seu nascimento anunciado. E quem foi Jesus? Jesus foi aquele que veio por mim e por você. Jesus foi aquele que se entregou a si mesmo para que nós estivéssemos aqui hoje. Jesus foi aquele que se entregou para que nós estivéssemos aqui louvando e glorificando o nome dele. Jesus foi aquele que chegou na minha e na tua vida quando nós estávamos largados, nós estávamos jogados, ninguém queria nada com a gente, mas ele disse, ó, vem cá meu filho, eu te dou a mão, eu te limpo, eu te dou vestes novas, eu te coloco de pé e eu te sustento. Aleluia! Teve o nascimento anunciado. Mas não para por aí não, eu quero colocar você também nessa história, porque você também teve o seu nascimento anunciado. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu simplesmente porque o seu pai e a sua mãe teve um relacionamento. Você não nasceu simplesmente porque o seu pai amou a sua mãe. Você não nasceu simplesmente porque o seu avô e a sua avó tiveram a vontade de ter um netinho, não. Você não nasceu para cumprir, para fechar uma lacuna que tinha na sua família, ou para segurar um casamento, não. Você nasceu porque foi a vontade de Deus, porque está escrito lá em Efésios 1:4, que Ele te elegeu nele, que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes que houvesse dia, antes que fosse formado o mundo, que fosse formado o tempo, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te formado nele, aleluia, glória a Deus. E também está escrito lá no livro de Salmos, Salmo 139, verso de número 16, que antes que você fosse concebido no ventre da tua mãe, ainda quando você era informe, que você ainda, os seus ossos não tinham sido formados, o Senhor já conhecia você, o Senhor já te via o Senhor já tinha escrito uma história para você, o Senhor parou na eternidade para escrever uma história para você, e Ele escreveu todos os dias da tua vida no livro dEle, aleluia. Então meu querido, minha querida, para de ficar dizendo, por que foi que eu nasci? Eu não sei por que eu nasci para sofrer, eu nasci não sei porquê, todo mundo dá certo, mas para com essa conversinha, essa autocomiseração, esse negócio de ficar, eu sou, para com esse negócio, você em Cristo é mais do que vencedor, eu não sou o rei, mas eu sou o filho do rei, aleluia, e você também, nós somos irmãos, somos todos príncipes. Então para de... Se você está falando que você é isso é inho, então você não é filho. Então você não é filho, você é ímpio. Parou com isso, né? O Senhor te elegeu nele. Ele te tirou dele. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Vai glorificando, irmãos. E o Senhor disse então que o menino seria nazireu. Veja, irmãos, promessa que Deus faz é garantia de cumprimento. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. A palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Diria Deus e não confirmaria? Prometeria e não cumpriria? O Senhor prometeu a esta mulher que ela teria um filho, no verso de número 2. Agora, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, no verso de número 24, e eis que ela concebeu um filho e colocou o nome dele de Sansão. Promessa cumprida. Promessa cumprida. E esse menino seria o quê? Nazireu. O que é nazireu? Em Números, o capítulo de número 6, a partir do verso número 1 até o verso número 21, vai falar, não precisa abrir não, só anota. Vai falar sobre o nazireado, sobre a lei do nazireado.
Eu não vou falar também sobre o que é ser nazireu, não vou falar sobre o nazireado, mas eu preciso pelo menos falar sobre algumas coisas, que foi o que citou aqui no livro, aqui na história de Sansão. Aqui disse que ele não tocaria em nada da vide, que ele não cortaria os seus cabelos e que ele não tocaria em nada imundo. Então vamos falar sobre isso aqui. Por que está querendo dizer aqui que ele não poderia tocar em nada da vide? E quando está dizendo nada mesmo. É nada mesmo, não podia tocar no bagaço, não podia tocar na semente, não podia tocar nas folhas, não podia tocar em nada da uva. O que a uva dá? A uva dá o suco, você pode fazer doce, sei lá o que mais que faz, os cozinheiros aí, mas o principal produto da uva é o vinho. E se você ler a Bíblia, você vai entender que o vinho na Bíblia, ele significa alegria, ele significa euforia. E por que então não tocar? Não tocar porque não é o vinho que tem que trazer a alegria, não é o vinho que tem que trazer a tua euforia. A Bíblia diz que o vinho, sim, ele significa alegria, mas a Bíblia também diz para que você se abstenha do vinho e encha do Espírito Santo, porque ele está querendo dizer que a tua alegria não pode vir do vinho, porque a alegria que vem do vinho, ela é passageira, ela é efêmera. Por enquanto você até pode ficar alegre, mas o produto disso, amanhã vai ser ressaca. Então é uma alegria passageira, e nós que somos cristãos, nós que somos crentes, que somos salvos pelo poder da palavra e do evangelho, a nossa alegria, ela vem do Senhor, a nossa alegria, ela tem que ser no Senhor. Regozija-se também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele não deveria raspar a sua cabeça. Por que não raspar a sua cabeça? A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo número 11, verso de número 14, que é vergonhoso ao homem ter cabelos compridos. Ele não poderia ter os seus cabelos compridos, então, porque isso era humilhante. Ele tinha que ter os seus cabelos compridos, porque isso era humilhante, porque essa é uma marca do cristão, estar sempre se humilhando diante do Senhor. O que significava ali ele ter os cabelos compridos? Estava mostrando que ele não estava ligado à vaidade, ele não estava ligado às coisas exteriores, ele não estava ligado ao que era a aparência para os outros, assim como as outras pessoas as outras pessoas se importam. As outras pessoas, elas se importam, elas veem se você é crente pela roupa que você usa, se você usa terno, se você usa gravata, se você tem uma Bíblia debaixo do braço. Essas pessoas estão ligadas nessas coisas, mas você não tem que ser conhecido como aquele que serve a Deus por isso, mas você tem que ser conhecido como uma pessoa que serve a Deus por aquilo que você tem dentro de você. Amém? Então, quando ele não cortava os seus cabelos, ele estava dizendo: Senhor, não me importa a aparência, não me importa a vaidade, não me importa o que pensem de mim, Senhor, não me importa, Senhor, esta humilhação, o que me importa, Senhor, é estar na tua presença, o que me importa, Senhor, é estar caminhando contigo, o que me importa, Senhor, é estar totalmente na tua dependência. Era isso que ele estava querendo dizer. E está dizendo que não era para tocar em nada imundo, não era para tocar nos mortos, nos cadáveres. E quando está querendo dizer aqui mortos, está falando sobre cadáveres. Quando a Bíblia se refere a morto, ela está se referindo ao mundo, está se referindo às coisas deste mundo. Olha, você não pode tocar nos cadáveres, você não pode tocar em nada imundo. Ele está querendo dizer também para mim e para você: olha, você não deve ficar lá no mundo, você não deve ficar se compartilhando as tuas coisas com o mundo, você não deve gostar das coisas do mundo, você não deve estar no mundo, você vive no mundo, mas você não é desse mundo, amém? Então se contamina. Tem gente que está com um pé na igreja e está com outro pé no mundo, tem gente que está ouvindo a palavra aqui, mas a hora que abrir aquela porta vai para o mundo. Não se contamina.
Ou você acha que se você ficar lá no domingão, lá deitado no sofá, vendo o Faustão e as meninas lá balançando para lá e para cá, você vai ficar com vontade de adorar o Senhor aqui depois? Você acha que você ficar vendo lá o programa da Eliana com os namorados lá, depois de tarde, depois à noite você vai vir aqui levantar tua mãe e falar, Senhor, eu te amo? Você acha que se ficar ouvindo as músicas do mundo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu sou livre, todas as coisas me são lícitas, você fica aí ouvindo aquele monte de blá blá blá, e nhê, 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 e depois você acha que você vai vir aqui e falar, Senhor, eu te amo, Senhor, eu entrego a minha vida, você vai? Você não vai. Se aparta das coisas desse mundo. Você é nazireu. Você vai falar assim, não, nazireu era só naquele tempo. Não, você é nazireu, porque no dia em que você disse que a tua vida estava sendo entregue a Cristo, o dia em que um pastor ou uma pessoa diz, quem quer vir aqui na frente, quem quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, quando você levantou a tua mão, o Senhor estava falando, agora esse é meu, agora esse daí é meu ungido, agora esse daí é nazireu, agora ele tem negócio comigo, agora eu cuido dele. Aleluia! Rabassu de canta la manácia. Aleluia! A Bíblia diz que agora Sansão ele cresce. Sansão cresce e o Senhor começa a usar Sansão. Eu não vou contar assim a história de Sansão em si, mas eu quero colocar alguns dos fatos da vida de Sansão. Sansão cresce e agora o Senhor começa a incitá-lo para as terras da onde estavam os filisteus. Mas a palavra diz que quando Sansão, em uma dessas idas para a cidade de Tímina, ele vê lá uma jovem dos filisteus. E diz que ele volta e diz ao seu pai, olha pai, eu vi uma mulher, uma jovem, e eu quero que o senhor vá lá, e o senhor pede ela em casamento para mim. Mas a palavra não estava dizendo que não era para tocar em nada imundo? Quando está dizendo para não tocar em nada imundo, está dizendo também que não é para se misturar. O povo de Deus não se mistura com os ímpios. A palavra está escrito lá, eu provo para você em Coríntios, no capítulo de número 7, está falando que o Senhor não se agrada com o casamento de quem é do povo de Deus e quem não é. Não é para se relacionar, não é nem para namorar. Quer evangelizar, evangeliza, mas vai lá, evangeliza e volta. E ele viu uma jovem, e ele diz, pai, eu quero aquela lá. O pai dele diz, olha, não tem nenhuma aqui do meu povo que te agrade? Não, pai, eu quero aquela. Veja, irmãos, como é o pecado. O pecado já começa dessa maneira, já começa pelos olhos. Ele olhou, ele gostou e ele diz, eu quero. Aí o pai vem e diz, não serve, mas eu quero. Não é do meu povo, mas eu quero. Não tem uma aqui? Não, eu quero aquela. O que está prevalecendo na tua vida? A vontade de Deus ou a tua vontade? E a primeira coisa o primeiro pecado que se levanta aqui é o pecado contra o pai. Não é o que o Senhor quer, é o que eu quero. Não, o Senhor não sabe o que é bom para mim, eu que sei, eu já decidi. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e para que te vá bem. Se você desonra teu pai e tua mãe, já perdeu dias, já perdeu um tempo que não tem mais jeito de voltar atrás. Agora a Bíblia diz então que eles estão indo para a terra dos filisteus, para que o pai então vá pedir ali a mão da moça em casamento. E a palavra diz que em determinado momento, Sansão se aparta dos pais dele e está andando pelo caminho das vinhas. Mas a palavra não tinha dito que não era para ele tocar em nada que era do vinho, não era para tocar em nada que viesse da vide, não era para tocar em nada que fosse produto da uva, não está dizendo? A palavra está dizendo aqui que ele se separou dos pais, ele parou de andar no caminho dos pais, e ele foi andar no caminho das vinhas. O pai estava caminhando, e ele estava caminhando com o pai. Porque a palavra diz, pai, ensina o teu filho no caminho, e quando ele crescer, ele não se apartará, ele não se desviará.
mas ele foi andar para o caminho da vinha. E quando você desobedece o Senhor, quando você faz aquilo que não é para fazer, tem uma consequência. Ele tinha que estar andando com o pai, mas ele foi andar pelo caminho da vinha. Ele tinha que caminhar segundo o ensinamento do pai, mas ele estava andando segundo o seu próprio entendimento. E quando você faz aquilo que não é para você fazer, tem consequência. A palavra diz que saiu um leão para atacá-lo. Porque a palavra também diz lá em 1 Pedro 5,18, vigiai, pois o vosso inimigo anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Quando você sai do caminho do Senhor, quando você sai da direção e do mandamento do Senhor, tem uma consequência. O inimigo tem legalidade para vir sobre a tua vida. E o inimigo, ele anda como um leão para te pegar. Toma cuidado. Toma cuidado. Só que como Deus tinha propósito na vida dele, tinha que cumprir algo através da vida dele, o Espírito Santo de Deus vem com tamanho poder sobre ele, que ele pega o leão e ele rasga o leão como se fosse um simples cabrito. Amém? É o poder de Deus agindo. Mas eu quero dizer para você, que não é porque o poder de Deus está agindo no meio de um lugar, não é porque está havendo a manifestação de Deus num lugar, que Deus concorda com as tuas atitudes e com as tuas escolhas. Você tem o livre-arbítrio. A manifestação de Deus não aprova a tua má conduta. Não aprova. Você vê aí muitas igrejas, mas então por que o povo está lá no fogo, o povo está lá pulando, o povo está lá não sei o quê, e a glória está caindo? Deus age no meio do povo de duas maneiras. Se o povo está andando certo, ele age pela graça. Mas se o povo não está andando certo, ele age pela misericórdia. Ele age pela misericórdia. Meu querido, pensa bem. Deus sabe de todas as coisas? Sabe de todas as coisas? Amém. Agora, faz uma autoanálise dos teus pensamentos, e sabendo que Deus sabe do que você pensa. Como que Deus não me fulminou ainda? Como que Ele não me matou ainda? Misericórdia, né? Então Ele age pela misericórdia. Mas Ele não vai ficar agindo pela misericórdia para o resto da vida, não. Vai chegar um tempo que Ele vai ser o juiz. Vai bater o martelo, e aí aquele que estava buscando fogo, mas não estava se santificando, vai conseguir o fogo. Mas é o fogo eterno, do inferno. Misericórdia. A Bíblia diz, vou ter que pular aqui agora também, o relógio não é só inimigo do pastor, ele é meu também, né? A Bíblia diz que Sansão se ira, em determinada ocasião, coloca fogo lá na cauda de 1000 raposinhas e lança no meio da colheita lá dos filisteus, destrói tudo. Os filisteus ficam loucos, falam, nós precisamos matar esse homem, nós temos que destruir esse homem. Sansão então foge lá para um vale, foge lá para uma caverna lá e fica lá escondido. Aí o povo vai lá e fala assim, o povo filisteu domina a gente, você precisa se entregar, senão eles vão vir sobre nós. Tudo bem, eu vou me entregar, mas vocês não vão me entregar para eles. Eles pegam e amarram Sansão, e quando eles estão para entregar Sansão, o Espírito Santo vem novamente sobre Sansão, e ele quebra aquelas cordas como se fosse linha. E aí tinha 1000 homens para pegar Sansão. Ele pega ali uma queixada de jumenta que tinha ali, e luta com aqueles 1000 homens, e ele prevalece, ele vence aqueles 1000 homens. A palavra diz que naquela queixada tinha sangue e gordura. Quando está querendo dizer gordura, está querendo dizer que ali tinha a unção do Espírito Santo. Ali, quando está querendo dizer que tinha sangue naquela queixada, estava falando do sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você, porque é o Senhor que é a nossa arma, o Senhor é que é a nossa força. O inimigo pode se levantar contra você, ele pode se levantar com você com muitos números, mas você vai ser sempre vencedor. Ele pode vir por você, ele pode vir até você por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Amém? E Sansão ali vence, e ali ele entoa um cântico, que apenas com uma queixada de jumenta, ele fez montões e montões de filisteus. Aí a Bíblia diz que ele ficou com sede, aí ele é arrogante, ele diz, através de mim, o Senhor deu grande livramento para o povo, agora eu vou morrer de sede? E a palavra diz que o Senhor fendeu a rocha ali no deserto, e ali saiu água, e Sansão, ele
ele matou a sua sede. Amém? O Senhor provendo na vida de Sansão, assim como o Senhor também, ele pode prover na minha e na sua vida. A palavra diz também que Sansão, ele desceu até a cidade de Gaza. Ele foi até a cidade de Gaza e lá ele encontrou uma prostituta. Ele encontrou uma prostituta e ele dormiu com a prostituta. A palavra estava dizendo que não era para ele se misturar. Não era para ele se misturar. E ele está cada vez mais se afogando, cada vez mais se encharcando na lama. Aquele que está no pecado, não está conseguindo enxergar que está no pecado, e vai cada vez mais para baixo. Pode ver que a palavra diz que ele desceu a Gaza. Ele dormiu com a prostituta. Aí os filisteus ficaram sabendo que ele estava lá, disseram: vamos cercar a cidade e nós vamos matar Sansão agora nós vamos matar ele, vamos cercar, que a hora que ele sair de manhã, a gente mete flecha nele, a gente mete dardo, lança, a gente fura ele, a gente mata ele. Mas a palavra diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Sansão à meia-noite, e ele foi lá, e ele arrancou os portões da cidade, com os umbrais e com os fechos dos portões, e ele levou ele nos ombros. A 60 quilômetros dali, um portão que pesava aproximadamente 6 toneladas. Ele levou nos seus ombros, para vocês verem o tamanho do poder de Deus, quando está agindo sobre uma vida, sobre uma pessoa. Ele levou até o alto monte, em Hebrom, e lançou de lá de cima e disse: eu sou Sansão. Quem quer ser usado por Deus aí? Deus não quer mais Sansãos, mas Deus quer que você seja como Sansão. Deus quer usar você, Deus quer derramar do Espírito dele em você. Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida, assim como Ele fez através da vida de Sansão. Amém? A queda de Sansão se deu inicialmente quando ele matou aquele leão. No caminho da vinha, quando ele matou aquele leão. Quando eles voltavam, a Bíblia diz que ele se apartou novamente dos seus pais, e ele foi ver como que estava a carcaça do leão, como que estava o cadáver do leão. E diz que lá formou-se ali uma colmeia de abelhas e tinha ali favos de mel no leão morto. E a Bíblia diz que ele pegou o favo de mel e que ele comeu o mel e ele ainda entregou para os seus pais, porque o pecado é desse jeito, irmãos. O pecado ele vai vir doce, o pecado vai vir como algo gostoso, como algo que você se delicia. E ainda além de você se lambuzar com o pecado, você ainda quer levar outras pessoas. Ele ainda foi e deu para os pais. Eu não acho que esse negócio é assim não. Eu acho que esse negócio aí não é desse jeito não. Então, irmão, vem cá que eu preciso falar um negócio para você. Aquele negócio lá que fala, isso ainda, Bill, sabe aquele negócio lá, quer contaminar as pessoas também. Não basta você estar pecando, também quer contaminar as pessoas. Quer continuar no erro e quer levar as pessoas para o erro também. A Bíblia diz que agora Sansão conhece uma jovem chamada Dalila. Os filisteus então vêm a Dalila e dizem: olha, você precisa descobrir qual que é o segredo desse homem. E ela aceitou o dinheiro deles. Ela então começa a perguntar para ele: qual que é o segredo da tua força? O que precisaria fazer para que alguém pudesse se apossar de você? Veja, irmão, como que o cara é lento, né? Ela está querendo dizer, ela está dizendo, o que alguém precisava fazer para poder se apoderar de você? E o cara começou a brincar com o pecado. Se me amarrar com cordas novas, ela foi lá e testou. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levantava, quebrava as cordas como fosse linha. Você não me ama. O que tem que fazer? Você não conta a verdade para mim. Aí ele vai lá e inventa uma outra mentira, brincando com o pecado. Está brincando com o pecado, brincando com o perigo. Se me amarrar com cordas de vime, eu posso ser subjugado. Ela ia lá e testava. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levantava e quebrava tudo aquilo lá. Você não me ama, você mentiu para mim. Se me amarrar fazer umas treliças nas tranças do meu cabelo, eu perco a minha força. Ela foi lá e testou.
3 vezes ela testou. Era certeza que se ele contasse a verdade, ela ia testar. Você não me ama, e a Bíblia diz que ela encheu ele, encheu mesmo, ele, até ele ficar com vontade de morrer. Essa mulher está me enchendo, eu vou falar logo. Foi vencido, porque o inimigo é desse jeito, o inimigo, ele é obstinado. Por isso que a Bíblia diz que o atalaia de Israel, ele não dorme nem tosqueneja, mas ele batalha a teu favor a todo tempo, porque se Deus dormisse, você já tinha morrido. O inimigo é obstinado, ele está ao teu derredor, bramando como um leão, doidinho para te pegar. Imagina, irmão, que ele é como um leão, doido para pegar você, que é um simples ser humano. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então o leão só não vem para te pegar porque o leão da tribo de Judá está aqui no meio. Mas se você começa a andar na iniquidade, o leão tem que sair. E o outro vem te pegar. Ele estava brincando. Até que ele pega e diz: eu sou nazireu, nunca passou navalha na minha cabeça, eu nunca tomei vinho, eu nunca toquei em nada imundo. Ele achava, né, que não tinha tocado em nada imundo, estava tocando nela, né? Nunca toquei em nada imundo, que eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Quando você revela o segredo de Deus, o inimigo tem a chave para poder tocar em você, para poder pegar você. Então ela chama ali os filisteus enquanto ele estava dormindo, e a Bíblia diz que ela fez ele dormir no colo dela. Ele dorme, e ela chama os filisteus, e o filisteu raspa a cabeça dele. E aí ela chama: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que ele se levanta mais uma vez e diz: dessa vez vai ser como todas as outras vezes, e eu vou arrebentar. E a Bíblia também diz que ele não sabia, mas o Senhor já havia se retirado. O problema, irmãos, não são só as pessoas que estão lá fora que não têm o Espírito de Deus. O problema não são só as pessoas que estão lá fora e que sabem que não têm o Espírito de Deus. O problema são as pessoas que estão aqui andando num caminho de erro, andando por caminhos que desagradam o Senhor e acham que tem Deus, e acham que o Espírito Santo está em si, mas ele já saiu já faz muito tempo. Deus dá livramento, mas tem hora que Deus deixa o diabo tratar. Toma cuidado, toma cuidado. E a Bíblia diz que agora ele é dominado pelos filisteus. Ele é dominado pelos filisteus. E a primeira coisa que os filisteus fazem, deixa eu correr aqui. A primeira coisa que os filisteus fazem é arrancar os seus olhos. Não é furar os olhos, não, é arrancar mesmo o globo ocular. Arrancam os seus olhos. E a Bíblia diz que leva ele para Gaza e coloca ele para rodar o moinho. Veja, irmãos, aqui 3 coisas aqui que o inimigo faz. A primeira coisa que o inimigo faz quando pega você, quando você dá legalidade para o inimigo tocar na sua vida, ele arranca os olhos, ele te deixa cego, que é para você não saber aonde você está, para você não saber como sair daquela situação, para você ficar em trevas. Ele quer te deixar no escuro, para você ficar perdido, para você não saber para onde você tem que ir ou para onde você tem que voltar. O inimigo quer te cegar. Aí a palavra diz que levou ele para Gaza. Por que levou ele para Gaza? Porque foi lá que as coisas erradas começaram a acontecer. O inimigo, ele quer olhar para você e dizer: ó, você não é merecedor, porque lá atrás você fazia isso. Você não pode ser isso hoje, porque lá atrás você era um ímpio, porque você fazia isso. Você não merece isso hoje, porque você sabe aquilo que você fez lá atrás, lembrando do teu passado. Lembrando do teu passado. Mas a palavra diz que quem te acusa, o teu acusador é o inimigo que lembra do teu passado, é o inimigo que quer ficar te lembrando das coisas do passado, porque o Senhor diz que a partir do momento em que você aceitou Jesus, você é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Então para de ficar ouvindo o inimigo, porque o Senhor te fez novo. Ele diz que os teus pecados, Ele lançou no mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra mais. Então, meu querido, se tem gente aí do teu lado dizendo: ó, você lembra o que você fez ontem? Ó, você lembra o que você fez no seu passado? Fala assim: ó, para de emprestar a tua boca para Satanás, porque é Satanás falando na boca dessa pessoa. Deus não se lembra mais dos teus pecados, mas também não vai cometer pecados novos, né?
Aleluia. O Senhor diz, vai e não peque mais, né? E colocou ele lá para rodar, girar a roda. Por que lá? Por que colocou ele lá para girar o moinho, fazer o serviço dos animais lá? Por que fazer isso? O inimigo colocou ele para girar o moinho, porque quando você está girando, você está caminhando no mesmo lugar. Quando você está girando, você não está caminhando, você simplesmente está girando. Você nunca vai chegar no teu objetivo, você nunca vai chegar no teu alvo. Quando o inimigo coloca você para girar, o inimigo fez você parar na tua caminhada, e quem fica parado morre. Aí a Bíblia diz que os inimigos, os filisteus, eles fizeram uma festa para celebrar para o rei Dagom, que eles tinham pego Sansão, o inimigo. E diz que eles estão lá fazendo uma festa, em determinado momento a festa ficou ruim, eles dizem, traga Sansão para que ele brinque para nós e para que ele nos divirta. E a Bíblia diz que Sansão vem, e a Bíblia diz que Sansão fazia graça. Ah, Sansão, vira uma piruleta aí, ele virava uma piruleta. Sansão, conta uma piada, faz uma gracinha. Eu não sei o que é, mas diz que Sansão divertia eles. Veja, irmãos, um homem que foi criado como um campeão de Deus, agora se tornou um palhaço do inimigo. Deus escolheu você, Deus ungiu você, Deus separou você, Deus te fez um filisteu, porque Ele tem um propósito para fazer na tua vida, mas se você não cumprir o propósito, se você não andar de acordo com aquilo que Deus determinou na tua vida, você vai se tornar um palhaço na mão do inimigo. Quantos aqui querem ser palhaço? Glória a Deus. Quantos aqui querem ser campeão de Deus? Glória a Deus, amém. E a Bíblia diz então, que agora, Sansão está ali sendo palhaço. O problema, irmãos, do inimigo é que o inimigo é burro. O inimigo é burro. O inimigo cegou Sansão, mas ele não cortou a cabeça. O inimigo levou Sansão para Gaza, para lembrar do passado dele, mas não cortou a cabeça. O inimigo colocou Sansão para girar a roda, mas não cortou a cabeça. Agora Sansão, ele está ali sendo o palhaço, mas ele se lembra de Deus. Ele se lembra que ele era nazireu de Deus, e agora ele ora para o Senhor. Senhor, só mais uma vez, vem sobre mim, Senhor. Faz sobre mim, Senhor, grandes coisas, para que eu possa então me livrar e me vingar dos meus inimigos. O inimigo não cortou a cabeça dele. Está escrito lá no capítulo de número... Está escrito no capítulo de número 14, no verso de número, não me recordo, está escrito lá que enquanto ele girava a rocha, o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer como antes. E isso, irmãos, está dizendo que começou a crescer como antes, está querendo dizer que o Senhor deu uma segunda chance para ele, estava ali fazendo um novo voto de nazireado, estava fazendo uma nova aliança, irmãos. E Sansão então ora, Senhor, mais uma vez, e ele então vai ali no meio das colunas, e ele começa ali a fazer força, começa ali a empurrar, talvez os filisteus ali começam, olha lá Sansão, está achando que vai derrubar o templo, ei Sansão, essa é a melhor piada, ei Sansão, olha lá, faz graça aí, mas a palavra diz que o templo começou a ruir, e o templo veio abaixo, e ali morreram mais de 20.000 filisteus, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus com a sua morte do que com a sua vinda, com a sua vida. O propósito de Deus foi cumprido através da vida de Sansão. A questão, irmãos, é que o Senhor queria cumprir um propósito na vida de Sansão, mas de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Sansão. Ele não precisava morrer para cumprir o propósito. O propósito de Deus vai ser cumprido de um jeito ou de outro, mas ele não precisava morrer. Quantas pessoas estão aí, tem uma promessa de Deus, quantas pessoas aí foram levantadas por Deus para cumprir algo da parte do Senhor, mas estão fora do caminho do Senhor. O Senhor, Ele vai cumprir através da tua vida, mas será que você também vai ter que morrer? Será que você também vai ter que morrer, vai ter que perecer para que o Senhor cumpra o propósito que Ele tem através da tua vida? A Bíblia diz que a família de Sansão veio e pegou o seu corpo para sepultá-lo, lá na sepultura do pai dele. Será que a tua família vai ter que te resgatar dos escombros? Será que a tua família vai ter que te buscar de um lugar onde você está morto, onde você está enterrado? Não é isso que Deus tem para você.
Não é isso que Deus tem para você. Por isso, nessa noite, irmãos, se você deixou o teu voto com Deus, se você quebrou a tua aliança, se a tua cabeça foi raspada, irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo que o cabelo da tua cabeça, ele começou a crescer novamente, que o cabelo da tua cabeça começou a crescer como da primeira vez, e que o Senhor está restaurando a aliança na tua vida, o Senhor está te ungindo novamente, você novamente está sendo posto como um filho, oh aleluia Senhor, está sendo novamente colocado como um nazireu de Deus, o Senhor está restaurando o pacto na tua vida, em nome de Jesus. E o propósito de Deus vai ser cumprido através da tua vida. Quantos creem, recebe essa palavra. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Glória a Jesus. Colocou lá aquele... Irmãos, não gosto de fazer apelo, não. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você. Você já recebeu uma palavra de Deus um dia? Você já recebeu uma promessa de Deus? Deus disse que ia fazer ou que ia te dar. Você disse que ia fazer alguma coisa por Deus. Você fez pactos com Deus e você quebrou os pactos. Eu sei, irmãos, eu quebrei pactos. Mas essa noite é noite de restauração. É noite de segunda chance. É a noite que o cabelo está crescendo novamente. O Senhor quer fazer um pacto comigo e com você novamente, irmãos. Irmãos, eu não gosto de fazer apelo, eu não quero que você haja pelo emocional. Mas eu sei, irmãos, que muitos têm vontade de fazer uma nova aliança com Deus. De restaurar o pacto com Deus. Eu gostaria de pedir para todos que querem uma nova chance, que querem novamente serem separados como nazireus de Deus, eu quero pedir para que você saia do seu lugar, para que você venha aqui à frente, se ajoelhar aqui, ó, diante do altar do Senhor, não diante de mim, irmãos, eu vou me ajoelhar aqui também, mas eu queria que você saísse do seu lugar como um ato de fé, para que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Não se prenda ao que os outros vão pensar, não, irmãos. O pacto não é com homens, o pacto é com Deus. Irmãos, eu digo uma coisa, que existem duas coisas. As pessoas estão preocupadas com reputação. Reputação é aquilo que os homens vão dizer a teu respeito. Mas o que eu quero ter é caráter, porque caráter é aquilo que os anjos de Deus vão dizer diante do Senhor, irmãos. Não queira ter reputação, queira ter caráter. Glória a Deus. Será que são só essas pessoas que têm que refazer seu pacto, a sua aliança com Deus? Glória a Jesus. O Senhor exalta o humilde e o Senhor rejeita o soberbo, irmãos. Quantas vezes eu me senti rejeitado pelo Senhor, pela minha soberba? Quantas vezes eu me senti a minha oração rejeitada por causa do meu orgulho? Oh Deus, Senhor, oh Deus, em nome do Teu Filho amado, Pai, olha, Senhor, aqui o Teu povo, Senhor, olha, Senhor, para essas pessoas, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado, Pai. O Senhor não quer que nós sejamos Sansões, mas quer que nós sejamos como Sansão. Que nós estejamos abertos a receber o Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa vir a fazer através da nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos perdão, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai, por muitas vezes, Senhor, nós saímos, Senhor, do Teu caminho, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, nós caminhamos, Senhor, pelos caminhos dos vinhedos, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, o inimigo se levantou como um leão, Senhor, sobre a nossa vida, mas ainda assim, pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor nos deu livramento, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Pai. Quantas vezes, Senhor, o inimigo se levantou contra nós, Senhor, com um exército, Senhor, com 1000 homens, Senhor, com boca, Senhor, proclamando maldição sobre as nossas vidas, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, o Senhor colocou uma arma espiritual na nossa mão. O Senhor colocou ali a queixada da jumenta, Senhor, na mão de Sansão. Mas o Senhor colocou, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai, a oração, o jejum, o louvor, a adoração, a leitura da palavra, Pai. O Senhor nos deu essas armas espirituais, ó Pai, para que nós pudéssemos vencer o nosso inimigo, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Olha, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Muitos, ó Pai, ó Senhor, têm estado cegos, Pai. Há muitos, Senhor, o inimigo retirou a visão, Senhor. Há muitos, Senhor, o inimigo tem deixado o Senhor nas trevas, Pai. Quantas pessoas estão enganadas, Senhor, acreditando, Senhor, que tem o Espírito Santo, acreditando que o Senhor está caminhando com elas, mas o Senhor não está mais nesse negócio, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, oh Deus, estão voltando lá para trás, ó Pai, dando ouvido, Senhor, ao que o inimigo tem dito, Pai, lembrando dos passados, Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão, Senhor, girando, Senhor, estão rodeando, Senhor, andando em círculos, ó Pai, deixaram de olhar para a frente, deixaram de caminhar para o alvo, Senhor, que é o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, Senhor, o cabelo da cabeça começou a crescer como antes, Pai. Oh Deus, que o Senhor está restaurando a aliança, Pai, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode dar um forte aplauso para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus.